Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre comportamento alimentar. Meu objetivo aqui é te ajudar a ter controle dos seus episódios de exagero alimentar para você conseguir ter mais controle sobre o seu peso, conseguir atingir o peso que você gosta, comendo as coisas que você gosta. Meu nome é Jennifer Loren, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com demandas alimentares na clínica e hoje a gente vai falar um pouco sobre o lado oculto dos lanches doces e gordurosos. Como que essa comida mais doce, mais gordurosa pode afetar o seu cérebro e te fazer querer comer essas coisas ainda mais. Bom, já curte esse vídeo se você gosta do assunto. Se você acha que esse é um conteúdo relevante para outras pessoas que você conhece, amigos, familiares, encaminhe esse conteúdo também para essas pessoas. E fico muito feliz com a sua presença aqui. Então, para a gente começar, é muito comum, gente, a gente ouvir as pessoas falando assim: eu detesto comer legumes, detesto comer frutas, verduras. Salada, para mim, é só o que vem no sanduíche, só alface e tomate. Geralmente é a salada que as pessoas comem, né? No mais, as pessoas não gostam, não querem comer. Escuto muito isso na clínica, principalmente de pessoas que querem emagrecer, querem perder peso. Tem essa orientação para comer uma comida mais saudável, menos calórica, mas definitivamente não gosta. Você, assim, você passa por esse problema? Você já viu pessoas falando isso? Ou você mesmo é uma pessoa que fala isso? Hoje, eu vou te provar com dados científicos. Preparei uma pesquisa aqui para te mostrar que, na verdade, não é que você não goste desses alimentos. Não é que você não gosta de verduras, de legumes, de frutas, de uma alimentação mais saudável. Mas os seus padrões cerebrais, a química que acontece lá no seu cérebro, ela foi alterada e talvez você nem saiba disso, tá? Qual que é o problema, então, da gente não saber sobre esse assunto e ignorar esse assunto? Às vezes você que está me ouvindo pode estar preso no ciclo do exagero alimentar. A gente já falou sobre esse ciclo aqui no podcast. E você fica adotando medidas que são erradas, que não te ajudam, que atrapalham, inclusive, o seu emagrecimento, mas você fica nisso ali. E muitas vezes comer essa alimentação menos calórica, com mais verduras, mais legumes, que realmente pode te auxiliar na sua perda de peso, no seu emagrecimento, você acha que você não gosta, que essa é uma preferência sua, que é uma característica sua. Ah, eu não gosto, eu nunca gostei, não é agora que eu vou gostar. Se você pensa isso, isso está errado. Isso está errado. Na verdade, isso acontece porque o padrão de recompensa lá do seu cérebro, ele foi alterado. Tá, hoje eu vou te mostrar como que isso pode ter acontecido. O que influencia, que acaba te incentivando a comer mais alimentos gordurosos, açucarados e te desestimulando a comer alimentos que são mais saudáveis, como verduras, legumes, frutas. Então, para começar, eu preciso te explicar uma coisa. Bom, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba não se dando conta que há cerca de 200 mil anos, os nossos ancestrais, eles eram nômades. Eles se alimentavam com frutas, com raízes, com verduras, com carne de caça, com peixe. O que deveria ser o normal da nossa alimentação, mas o modo de produção dos alimentos, o modo de alimentação, ele foi alterado, né? Principalmente depois da Revolução Industrial, com o advento das indústrias, também foram existindo também, se desenvolvendo indústrias alimentícias, que começaram a, de fato, criar alimentos. Então, hoje, a gente tem alguns alimentos que tem uma infinidade de ingredientes que a gente lê, às vezes, o rótulo ali da embalagem, a gente nem entende, né? A gente não reconhece o que está escrito ali como um alimento que a gente come, né? Então, por exemplo, se você olha o rótulo, você pode ver lá escrito E162. O que é isso? É uma fruta? Uma verdura?
Que comida que é essa? Que alimento que é esse? Esse é um corante, por exemplo. Ou a gente pode ver o E202, que é um conservante. Além disso, além dessas coisas, desses ingredientes que a gente nem reconhece como alimento de fato, mas que são adicionados ali na alimentação industrializada, para deixar o alimento mais gostoso, mais saboroso, mais apetitoso, né? Para fazer você gostar desse alimento, para fazer você ir lá e comprar mais. Tudo isso também vem junto de muito sal, muito açúcar, muita gordura. Muitas vezes, né? Em muitos alimentos a gente vê essa quantidade de açúcar e de gordura, às vezes muito maior do que é recomendado para uma porção. Hoje, a gente até observa em alguns rótulos essa indicação, não sei se você já viu. E agora está começando a vir mais, né, essa indicação, assim, vem assim, esse alimento é rico em açúcar, esse alimento é rico em gordura. Isso é importante para a gente começar a perceber a quantidade desses nutrientes que estão ali no que você está comendo. Ah, Jennifer, por que você está falando isso? Então quer dizer que eu não posso comer açúcar, que eu não posso comer gordura? De forma nenhuma. Né? Não existe essa proibição, mas existe sim uma quantidade que é recomendada. Se a gente passa dessa quantidade, a gente pode ter consequências para o nosso corpo, para a nossa saúde. Né? O resultado que a gente vê disso, de toda essa revolução na nossa alimentação, é o que a gente tem hoje. O aumento da obesidade, né? Cada vez maior, cada vez mais casos de obesidade, de sobrepeso. Hoje, mais da metade dos brasileiros já estão de sobrepeso. A diabetes, a hipertensão, câncer, enfim, doenças da modernidade, que viraram epidemia em países que são industrializados, e muito disso está associado, sim, com a nossa alimentação contemporânea. Tá? E eu te proponho, inclusive, uma reflexão. Come um lanche bem gorduroso, assim, uma quantidade excessiva, um lanche grande, tá? Com bastante gordura, bastante açúcar, rico nesses nutrientes, e vai trabalhar. Tenta fazer uma atividade física, tenta dormir depois de comer uma quantidade excessiva desse alimento. Veja como é que você se sente fazendo essas coisas depois de ter comido uma grande quantidade desse alimento. Agora, faça o mesmo experimento comendo uma comida mais leve, mais saudável, menos calórica, com um pouco, né, mais baixo nível de gordura, de açúcar. Faça o mesmo experimento, coma e depois vai trabalhar, vai fazer uma atividade física, vai dormir. E veja como você se sente em cada uma dessas situações. Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Como que o seu corpo responde a isso? Como que você se sente emocionalmente? Você se sente mais disposto? Menos disposto? Você se sente mais animado? Menos animado para fazer as coisas? Tá, então observe essas coisas, porque isso pode influenciar diretamente no nosso desempenho para realizar as atividades ali do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A gente começa a observar esse comportamento, né, de se sentir mais para baixo, mais desanimado, menos disposto, e acaba colocando isso em outra conta, né, na conta de outras coisas, colocando esse problema como se fosse uma consequência de outros comportamentos, mas essa sensação de cansaço, de exaustão, de indisposição, pode sim estar relacionado com a sua alimentação. Hoje eu quero trazer um artigo científico para vocês. Esse artigo científico, ele foi publicado em 22 de março de 2023, é um artigo recente. Trouxe aqui a capa desse artigo para vocês, um artigo muito interessante. Nesse artigo, os pesquisadores eles descrevem como comer um lanche doce e gorduroso todos os dias afeta a forma como o nosso cérebro reage às recompensas. Então aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Então tem uma pessoa que fazia uma alimentação ali regular, e aí algumas pessoas do estudo, então, começaram a tomar um milkshake, né, a comer alimentos mais gordurosos, mais açucarados,
e outro grupo começou a comer alimentos com um teor de gordura e de açúcar reduzido, tá? O mesmo alimento ali, em níveis de gordura e de açúcar diferentes, tá? Então, nesse artigo, né, os pesquisadores eles descrevem como que comer um lanche doce, gorduroso todos os dias afeta a forma como o nosso cérebro reage diante dessas recompensas. Então, as dietas ocidentais, que são essas dietas que geralmente levam mais gordura, mais açúcar, é o lanche, né, o hambúrguer, é a pizza, coisas comuns do nosso dia a dia, um pastel, um biscoito, né, o refrigerante, o todinho, bebidas alcoólicas também, né, fazem parte das dietas ocidentais. Então, como que essa comida rica em gordura e açúcar promove uma ingestão excessiva de calorias que levam ao ganho de peso? Bom, isso a gente já sabe, né? Essas comidas têm uma quantidade excessiva de calorias que levam ao ganho de peso. Mas existe uma associação bem documentada entre a obesidade e a dopamina no nosso cérebro, que é justamente esse sistema de recompensa que a gente está falando aqui. O que é incerto é se essa relação ela é pré-existente, então tem a função alterada da dopamina e a pessoa desenvolve o ganho de peso, a obesidade. Se ela é secundária à obesidade, a pessoa fica obesa e depois a dopamina do cérebro dela é alterada, ou se essa associação está diretamente atribuída à exposição repetida à dieta ocidental, que é um dos pontos que os pesquisadores levantam aqui nessa hipótese. E com essa pesquisa a gente começa a pensar mais nesse sentido, né? Como que essas duas coisas elas andam muito juntas. Então, para fechar essa lacuna, né, os pesquisadores eles realizaram um estudo randomizado, controlado, com participantes de peso normal que foram expostos a um lanche com alto teor de gordura e açúcar, e outro grupo foi exposto a um lanche com baixo teor de gordura e açúcar por 8 semanas, além da sua dieta normal, tá? Então, além do que eles já comiam, eles foram expostos a esses alimentos aí por 8 semanas. Durante essas 8 semanas, os participantes eles foram testados muitas vezes, foram acompanhados ali bem de perto por esses pesquisadores. O que esses pesquisadores descobriram? O que eles descobriram, pessoal, é que a intervenção com alto teor de gordura e açúcar, primeiro, diminui a preferência por alimentos com baixo teor de gordura e açúcar, ao mesmo tempo em que aumenta a resposta cerebral a essa comida mais gordurosa, mais açucarada. O que isso significa? Isso significa que comer muita gordura e açúcar diminui a nossa preferência por alimentos que não são ricos nesses nutrientes, que não são ricos em gordura e açúcar. Ou seja, se você come muito doce, por exemplo, se você come doce todos os dias, numa quantidade grande, uma quantidade ali considerável, você pode ter uma dificuldade de gostar de comer fruta, por exemplo. Além disso, esse consumo ali frequente, excessivo desses nutrientes, eles aumentam a resposta cerebral à comida. O que é isso, Jennifer? O que significa aumentar a minha resposta cerebral à comida? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso outro slide. Veja bem. Aqui está algumas, como se fossem fotos, né, do nosso cérebro, que mostram essa atividade cerebral aumentada. Então, são fotos, né, das ressonâncias magnéticas dos participantes lá, que estavam comendo mais gordura, mais açúcar, no momento ali em que eles consumiam isso. Então, a gente observa isso, algumas áreas do cérebro mais ativas, tá? Observem, vocês conseguem ver os pontinhos amarelos? Essas áreas, os pesquisadores identificaram que essas áreas, elas estão relacionadas com o nosso sistema de recompensa. Então, o que significa o nosso cérebro estar mais ativo?
no momento em que eu como uma grande quantidade de gordura, de açúcar? Bom, o nosso cérebro, ele tem uma resposta mais intensa em relação à comida. Isso significa que as áreas do cérebro responsáveis ali pela sensação de prazer, de recompensa, ficam mais ativas nesses momentos. Essa resposta aumentada ocorre devido à combinação ali dos ingredientes presentes nesses alimentos, que são altamente palatáveis, ou seja, são muito gostosos, muito saborosos, né? A gente sente isso como muito gostoso, porque justamente estimula o nosso sistema de recompensa lá no cérebro. Então, de fato, a gente considera, o nosso cérebro, ele entende que o prazer de comer um chocolate é maior do que o prazer de comer um chuchu ou uma fruta, uma banana, por exemplo, né? Justamente pela quantidade ali desses nutrientes, né? Os níveis de gordura, de açúcar, desses alimentos serem muito diferentes. Tá. Então, essa sensação de prazer faz desejar, faz com que a gente deseje mais esses alimentos com alto teor de gordura, de açúcar, o que pode levar a uma maior ingestão desses alimentos, né? Se o meu cérebro ele entende que isso é mais gostoso, que ele tem uma recompensa maior, eu vou tender a querer mais, querer comer mais isso, certo? Então, é importante a gente notar que essa resposta cerebral ali aumentada não ocorre com a mesma intensidade quando os alimentos têm um baixo teor de gordura e açúcar. Nosso cérebro ele não fica tão ativo lá, a recompensa no prazer, ele não sente a recompensa tão grande quanto ele sente com muita gordura e muito açúcar, tá? Então, esse mecanismo ele contribui para a nossa preferência por alimentos mais calóricos e pode desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento de padrões alimentares menos saudáveis. E isso ocorre devido, então, a vários fatores, né, psicológicos e biológicos. Então, do ponto de vista psicológico, o consumo frequente desses alimentos palatáveis, né, esses alimentos que são mais gordurosos, mais açucarados, pode criar uma associação positiva entre esses alimentos e o prazer que a gente sente, né, o bem-estar, aquela coisa de, nossa, que delícia, né? É realmente o seu cérebro sentindo esse prazer que esse alimento proporciona. Nossos cérebros são programados para buscar recompensas imediatas. Quanto mais rápido é a recompensa, melhor para o cérebro, tá? Então, essa resposta de prazer pode levar a uma preferência cada vez maior por esse tipo de alimento. Então, é muito fácil gostar de alimentos que são mais gordurosos, que são mais açucarados, em comparação com os outros alimentos que são que tem uma quantidade menor desses nutrientes, né? Que são menos gordurosos, menos açucarados e de fato são menos palatáveis, são menos prazerosos para o nosso cérebro. E quanto mais a gente come esses alimentos ricos em gordura e açúcar, menos gostoso a gente vai achar as verduras, os legumes, os vegetais. Vocês estão entendendo, gente, essa relação? Do ponto de vista biológico, a ingestão regular desses alimentos ricos em gordura e açúcar pode afetar a regulação do nosso apetite e da nossa saciedade. Eu quero trazer aqui uma nutricionista para a gente conversar um pouco melhor sobre esse assunto, porque eu acho que começa a entrar um pouco mais na área de nutrição e uma nutricionista poderia explicar isso melhor para vocês. Mas, basicamente, assim, o que os pesquisadores trazem também nesse artigo é que esses alimentos que são densos em calorias, que são muito calóricos, muitas vezes eles têm um baixo teor de fibras e de outros nutrientes que saciam a gente. Então, às vezes, o biscoito, vamos pegar o exemplo do biscoito. Um biscoito recheado, ele é rico em gordura, rico em açúcar, ele é rico em calorias, né? É um alimento denso em calorias, mas ele não tem a quantidade de fibra e de outros nutrientes necessários para trazer saciedade. Então, você não fica saciado de comer de comer 2 biscoitos. Você vai comer o pacote inteiro. E pode ser que você coma o pacote inteiro e depois de meia hora você já esteja com fome de novo. Ah, Jennifer, mas eu comi, né? Eu comi o pacote inteiro, comi todas as calorias que tinham ali naquele pacote.
Mas ainda assim eu fico com fome, né? Eu tenho uma fome que não passa. Então, muitas vezes você está comendo alimentos que não têm os nutrientes necessários para te trazer essa saciedade, para te trazer essa regulação do seu apetite de saciedade. Então fica isso, né? Fica essa vontade de comer e essa fome, muitas vezes, né? Porque realmente não sacia. Essa descoberta, ela é importante porque a gente começa a tirar a individualidade desse assunto. Quando a gente fala de alimentação saudável, geralmente a gente coloca muita culpa na pessoa, né? Então a gente fala assim, você não come saudável porque você não quer. Você não consegue emagrecer porque você não quer. Você sabe o que tem que fazer. Tem que comer mais saudável, né? Mais verdura, mais legumes. Tem que parar de ficar comendo comida gordurosa, calórica, né? Fazer mais atividade física. Você sabe o que tem que fazer. Você não faz porque você não quer. Quando a gente começa a entender como que esses alimentos industrializados, mais gordurosos, mais açucarados, que estão tão presentes, né, no nosso dia a dia, é de fácil acesso, é fácil, sei lá, no supermercado comprar. Muitas vezes o pacote de biscoito, ele é um alimento barato, né? E fácil de ser consumido, rápido, né? Não precisa de uma preparação, tá? Tô falando do biscoito, mas isso é para outros lanches também, né? A pizza, o lanche que a gente pega ali no drive-thru, rapidinho, né? Você já consegue um lanche. A gente começa a entender como esses alimentos, eles afetam a gente, o nosso cérebro, as nossas decisões. A gente para de individualizar e começa a entender que o problema de perder peso, essa dificuldade que as pessoas têm de perder peso, de manter o peso perdido, é muito maior do que uma questão individual. Muito maior do que falta de força de vontade. Veja só, veja como, gente, que esses alimentos, eles influenciam a nossa escolha. Porque quanto mais você come alimentos mais gordurosos, mais açucarados, a sua tendência vai ser a querer comer mais esses alimentos. Porque o seu cérebro está pedindo. O seu cérebro tem um outro fator também, né? Posso até trazer uns outros artigos que falam sobre isso. Como que o nosso cérebro, ele se habitua à recompensa. E ele passa a pedir mais. Para ter o mesmo prazer que ele teve lá no início. Isso é o que acontece muito com quem faz abuso de substâncias, né? Álcool, outras drogas. É sempre complicado para mim fazer essa comparação, né, entre a comida e abuso de substâncias. Porque, apesar de ter umas semelhanças, tem as suas diferenças, tá, pessoal? Não existe vício em açúcar, não existe vício em gordura, não existe vício em alimentação. Pelo menos até o momento que a gente tem, né? Os pesquisadores conseguem entregar pra gente ali. As evidências científicas não mostram esse vício, mas existem sim algumas semelhanças. Essa é uma delas. Né? Esses alimentos ricos em gordura e açúcar levam a gente a querer mais, influenciam o nosso comportamento a ir atrás desses alimentos, tá? Então, em outras palavras, essas descobertas sugerem que até as pessoas com peso saudável, veja só, as pessoas dessa pesquisa aqui tinham um peso saudável, não era sobrepeso, não era obesidade, era um peso saudável para a idade, para a altura ali da pessoa. Até essas pessoas com peso saudável, que têm baixo risco de obesidade, podem desenvolver um padrão de alimentação excessiva. Pode cair no ciclo do exagero, de ficar exagerando, exagerando, exagerando. Mesmo sem ter sobrepeso, mesmo sem ter risco de obesidade, tá? Risco genético, né, que eu falo aqui. Então, aquelas pessoas, né, que têm o risco genético da obesidade, então, que tem familiares que são obesos, familiares com sobrepeso, essas pessoas, elas ainda são mais suscetíveis, tá? Bom, isso acontece também com quem tem acesso limitado, né, a esses alimentos saudáveis por vários motivos, incluindo o financeiro. Né? A gente sabe que muita gente não tem acesso mesmo a esse tipo de alimentação mais saudável, né? Difícil encontrar alimentos frescos, tá? A gente sabe que essa é uma realidade de muita gente que vive no Brasil, inclusive, né? De não ter acesso a essa alimentação fresca de verdura, de legume. Mas, pessoal, tanto de gente tem condições de ter uma alimentação mais saudável, mas não tem. Muitas vezes porque não quer. Né? Porque a pessoa, de fato, ela não quer passar por esse processo, né? De mudar a sua alimentação, não quer se dispor a isso.
E aqui entenda, não tô colocando só a culpa da pessoa, é porque você não quer e pronto. Né? As coisas, elas não são assim, elas não são tão simplistas, mas, sim, algumas pessoas não querem. Não querem ter que passar por isso, né? Essa mudança ali de paladar, de se acostumar com um alimento mais saudável, né? E aí, os resultados desse estudo também sugerem uma possibilidade adicional, que essa dieta rica em gordura e açúcar contribui para aumentar o risco de desenvolver problemas alimentares, né? Mesmo antes do início da obesidade e independente do risco genético de obesidade, mesmo que a pessoa não tenha risco de ser obeso, essa alimentação aqui, rica em gordura e rica em açúcar, pode sim afetar a alimentação dessa pessoa e fazer com que essa pessoa exagere, tá? Essas descobertas, elas são muito consistentes com os relatos que eu observo na clínica e escutando outras pessoas também, né? Você já deve ter escutado isso. Como que, quando a gente come mais esses alimentos industrializados, a gente tende a comer menos ou achar menos graça, né? Da verdura, do legume, da fruta. A gente acha meio sem graça. Quando eu falo sobre esse assunto, uma confusão comum que pode acontecer é as pessoas associarem esse tema exclusivamente à perda de peso, exclusivamente ao emagrecimento. Reduzir esses alimentos gordurosos, calóricos, açucarados, é sim uma estratégia importante para você perder peso. Se você quer emagrecer, essa é uma estratégia. Reduzir esses alimentos que são mais calóricos, né? Mas o foco aqui não é só nisso, só em perder peso, mas é a gente entender assim os efeitos psicológicos mesmo, comportamentais que esse tipo de alimentação tem, que esse tipo de alimentação gera na gente, tá? Então, a gente precisa distinguir, né, esse tema de uma simples contagem de calorias, de uma simples observação ali dos nutrientes do alimento, ou de uma abordagem de uma dieta mais restritiva, tá? O artigo, pessoal, como eu falei, ele não proíbe ninguém de comer gordura e açúcar. De forma nenhuma. Veja bem, se você tem essa proibição de comer gordura e açúcar, se você é proibido de comer gordura e açúcar, saiba que essa proibição é sua. É autoimposta. É você que está se colocando essa proibição, ou então algum médico, né? Algum médico pode ter falado, olha, você precisa parar de comer açúcar, porque você tem diabetes, alguma coisa do tipo, tá? Se for uma recomendação médica, né, siga seu médico. Agora, por que eu tô falando isso? Porque muita gente se coloca essa proibição, assim, ó, quero emagrecer, né? Tô incomodado com o meu corpo, com o meu peso, quero emagrecer, o que eu vou fazer? Vou cortar o chocolate, vou parar de comer lanche, vou parar de pedir pizza no final de semana, vou parar de comer pão no café da manhã, vou parar de comer manteiga, vou parar também com refrigerante. Assim que as pessoas fazem, né? Cortam, vou proibindo as coisas. Não posso comer doce porque eu tô de dieta. Não posso comer gordura, né? Alimento mais gorduroso porque eu tô de dieta. Gente, essa proibição, ela não existe, tá? Em nenhum órgão oficial de saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as pesquisas científicas, nutricionistas sérios, médicos, psicólogos, ninguém vai te proibir de comer gordura e açúcar. Não existe essa proibição, tá? O que existe é, de fato, uma recomendação para você reduzir esses níveis de alimentos industrializados, de gordura e açúcar na sua dieta. Realmente, a redução pode ser muito bom, tanto para você perder peso, quanto para você ter uma alimentação mais saudável, né? Quanto para você evitar problemas de saúde no futuro. Mas é diferente diminuir de proibir, de nunca mais comer, de colocar isso na cabeça, não posso comer. Quanto mais você ficar pensando assim, ó, não posso comer doce, o que vai acontecer? Você vai ficar com doce na cabeça, né? Porque você criou uma proibição para isso. Você vai ficar tentando se afastar. Quanto mais você pensa em se afastar, mais você está pensando, né, no doce. Então, a gente não está falando aqui de proibição, certo? Trouxe esse artigo para vocês, mas eu não quero causar nenhum terrorismo nutricional aqui, porque não é esse o meu objetivo. Pelo contrário, né? Se essa é a primeira vez que você vê esse podcast, eu quero que você saiba que aqui a gente fala de uma alimentação saudável, né, baseado em estudos,
pesquisa científica, nos fatores psicológicos, comportamentais para essa alimentação saudável ser sustentável. E para ser sustentável, a gente precisa também comer o que a gente gosta. Né? Não é só comer para perder peso, não é só comer para ganhar peso. Né? Algumas pessoas fazem dieta aí de ganhar massa. Né? É sobre comer o que a gente gosta também. Tá? Não o tempo todo, não precisa satisfazer todas as vantagens alimentares, mas é importante a gente ter uma alimentação que a gente gosta. Por que é importante a gente conversar sobre esse tema? Eu acho, gente, que quando a gente entende melhor, né, o efeito que o açúcar tem no nosso cérebro, que o açúcar tem no nosso comportamento, que a gordura tem no nosso cérebro, no nosso comportamento, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. Né? A gente pode ter mais consciência dos efeitos prejudiciais mesmo desses alimentos. Saber que esses alimentos eles ativam lá o circuito de recompensa do seu cérebro pode ajudar a entender por que essa comida é tão atraente, ela é tão viciante, entre muitas aspas. Por que a gente sempre quer comer, né, gordura, açúcar, lanche, pizza, hambúrguer. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a entender isso melhor, né? Não é falta de força de vontade, não é porque eu não consigo resistir, é porque realmente está afetando o seu cérebro, está afetando o seu comportamento. O seu cérebro, ele se liga, né, ao seu comportamento. Ele influencia no seu comportamento. Então, quando a gente entende isso também, a gente começa a entender melhor os gatilhos que levam a uma alimentação excessiva, que levam ao exagero alimentar. Então, a gente começa a entender que esse consumo frequente, constante de alimentos ricos em gordura e açúcar pode, sim, influenciar no exagero. Pode levar a gente a querer comer muito, querer comer demais, tá? Além disso, a gente começa a compreender o impacto desses alimentos na resposta cerebral, permite que a gente comece a identificar essas crenças que são disfuncionais, né? Como a ideia de que esses alimentos são a única fonte de prazer, né? O conforto emocional. Isso abre espaço para a gente desafiar e substituir essas ideias por crenças mais realistas e mais saudáveis. Tá? A gente começa a entender que realmente o nosso cérebro ele faz um pouco dessa interpretação, né? De que a comida ali é uma fonte de prazer, é um conforto emocional, mas a gente precisa entender que essa não é a única fonte de prazer, de bem-estar, tá? Inclusive, essa talvez seja uma fonte muito imediata, né? Que não vai durar por muito tempo esse prazer, esse conforto emocional que a comida te traz. É ali enquanto você está comendo, depois acabou, passou. E se você exagera, além desse prazer imediato passar, você vai ficar culpado, você vai ficar se sentindo mal, tem toda uma consequência negativa. Além disso, quando a gente começa a se conscientizar mais dos efeitos cerebrais que esses alimentos mais palatáveis têm na nossa alimentação, a gente começa a entender melhor como criar estratégias de enfrentamento mais eficazes para esses problemas. Então, as pessoas elas podem aprender a lidar com esses desejos, essa vontade enorme de querer comer um doce, essa vontade enorme de pedir um lanche. Como lidar com esse desejo intenso e resistir à tentação? Como que a gente faz isso? Adotando técnicas de reestruturação cognitiva, eu vou falar mais sobre isso. A distração, a busca por alternativas mais saudáveis de bem-estar, de prazer. E isso facilita muito, né, a adoção de comportamentos que são mais saudáveis, né? A gente pode pensar melhor em como planejar as refeições de uma forma mais equilibrada, evitar ambientes que são propícios para tentações, né? Então, se você sempre pede essa comida mais gordurosa, mais açucarada pelo iFood, se você pede lá no iFood o lanche, a pizza, o doce, o bolo no pote, o brownie, que mais? O chocolate, se é sempre no iFood, talvez esse ambiente seja um ambiente propício para te levar a fazer isso. Por quê? Porque o seu celular provavelmente vai ter sempre uma notificação do iFood. Cupom de desconto. É aí, né? Esse é o momento. Essa é a tentação que vai te levar a pedir e a comer esses alimentos, tá? Então, quando a gente começa a prestar mais atenção nisso, a gente vai identificando essas tentações, essas coisas que levam, né, a gente a comer essas coisas que facilitam o nosso acesso
a essa alimentação. E por fim, gente, acho que é importante a gente conversar sobre esse tema para a gente tomar uma decisão mais informada sobre o que a gente quer para a nossa vida. Né? Então, de acordo com os seus objetivos, com aquilo que você quer para a sua vida. Será que ter uma alimentação rica em gordura, em açúcar, em comida industrializada, sabendo que essa comida, esse consumo repetido, vai te fazer querer mais esses alimentos e querer menos os alimentos saudáveis, será que esse tipo de comportamento te aproxima dos seus objetivos? Te aproxima daquilo que é importante para você? Esse tipo de comportamento, esse tipo de alimentação te aproxima do que é valioso para você, dos seus objetivos pessoais? Isso é importante a gente identificar, né? Porque não existe, eu sempre falo, né, com os pacientes, eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado para as pessoas, né? Eu estou aqui para trazer informação. Você precisa ver para os seus objetivos, porque você quer para a sua vida. Se isso aqui, se com essa informação, agora que você tem essa consciência, se continuar com essa alimentação rica em gordura e em açúcar, é o que você quer para sua vida. Falei muito, quero trazer aqui alguns exemplos de como isso acontece na prática. Vou começar com o meu exemplo. Quando eu estava na adolescência, que é aquele período, né, que você começa a ter mais acesso a dinheiro, né? Então, eu ainda não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro, eu estudava na época, estudava muito, inclusive, fazia cursinho, era escola, era cursinho. E minha mãe me dava dinheiro, né? Meus pais me davam dinheiro ali para eu me manter durante o dia. E o que eu fazia? Qualquer moedinha que sobrava, eu comprava bala. Eu pegava muito ônibus, então eu comprava, às vezes, dentro do ônibus, comprava fora, na padaria, na banca de jornal, qualquer lugar, comprava muita bala. Comprava muita bala e tava sempre comendo muita bala. Né? Se a gente for pensar, o que é a bala, né? Um pedacinho, uma pedrinha de açúcar, praticamente, né? Com corante ali, tem algumas outras coisas, mas é principalmente açúcar. Um alimento rico em açúcar. Chupava bala todos os dias, e não era uma só não, chupava assim, umas 5 pelo menos por dia. E aí, o que acontecia? Eu não gostava de fruta. Tenho muito bem essa lembrança nessa época dos meus pais falando: a fruta tá estragando na fruteira. Então, isso acontecia muito, né? De eu preferir mais o açúcar, mais a bala do que a fruta, justamente porque eu estava comendo muita bala, porque eu estava comendo muito açúcar. Foi uma época, inclusive, que eu ganhei peso. Né? Eu acho que eu só não ganhei mais peso porque eu tinha uma vida muito corrida também. Né? Eu estava sempre fazendo muita coisa, andando para lá e para cá e tal. Mas foi uma época que eu ganhei peso. Então, depois que eu parei de comer tanto doce todo dia, tanto açúcar, eu comecei a gostar mais da fruta. Comecei a sentir melhor, né, o doce da fruta. Porque a fruta, ela é muito menos doce do que uma bala. Mas ela é doce ainda, né? Uma manga, se a gente for pensar, uma manguinha. Eu também tenho um exemplo aqui de uma paciente. Gosto de trazer alguns exemplos da clínica para vocês entenderem melhor como é que é isso na prática. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela só comia verduras e legumes, e frutas também, quando ela estava na frente da filha dela. Por quê? Porque ela queria ensinar para a filha dela que ela precisa comer verdura, ela precisa comer fruta para ela se manter saudável. Né? Geralmente os pais fazem isso. Né? Eles querem ensinar essa alimentação saudável pra gente, mas muitas vezes eles não têm. Então essa paciente, ela não gostava de verdura, de legume, de fruta, não gostava. Mas ela comia, assim, né, engolia, assim, ali na frente da filha dela para dar o exemplo para a filha comer. Nas outras refeições, o que ela comia? Lanche, biscoito, ela ficava muitas horas sem comer. Aí depois ela passava no drive-thru, comia um lanche, ia para casa, jantava com a filha, jantava ali, né? Ela tentava comer ali com muito esforço uma verdura, um legume na frente da menina, da filha dela, para poder passar esse exemplo. Na terapia, a gente identificou justamente esse exemplo fajuto que ela transmitia para a filha, né? Porque na verdade não era um exemplo, né? Ela era um exemplo ali na frente, mas até quando que ela ia conseguir manter isso, né? Será que essa criança não percebia? Até quando que essa criança não ia perceber que ela fazia isso, né? E aí, essa paciente, ela decidiu que ela queria realmente ser um bom exemplo para a filha dela e que ela queria comer realmente mais saudável. E aí,
Aos poucos, a gente começou a introduzir esses alimentos, né, essas verduras, esses legumes, em outros momentos, não só quando ela estava ali com a filha dela. Então, esse também é uma das coisas que a gente faz na terapia, né? E reintroduzindo os alimentos aos poucos, identificando como é que essa pessoa responde emocionalmente a esse alimento, cognitivamente, né? Quais são os pensamentos que essa pessoa vai criando ali para lidar com essa mudança no comportamento. Também, lá no desafio, existiu isso, tá? Aconteceu um exemplo parecido. Lá no desafio, uma participante gostava muito de comer lanche, mas era todo final de semana, assim. Começava na sexta e ia até domingo. Então era sexta, sábado, domingo. E é um comportamento que se perpetua, né? Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. A gente viu isso aqui hoje. Depois dessa pessoa lá no desafio identificar isso, esse padrão, porque essa é a primeira coisa, né? A gente tomar consciência, a gente falar assim, poxa, tô fazendo isso na minha vida, tô comendo esses alimentos com uma frequência grande, né? Tô ficando com muita vontade de comer esses alimentos cada vez mais, né? Tô comendo mais esses alimentos do que os alimentos saudáveis, né? Essa pessoa começou a identificar isso no final de semana. Até que durante a semana ia bem, no final de semana, pé na jaca, né? Só comia bobeira, né? Só comia esses alimentos que são mais calóricos, mais gordurosos, mais açucarados. E aí, depois que ela identificou isso, ela começou a se planejar melhor para os finais de semana. Veja só, com uma simples identificação, né, já faz a gente ter opa, preciso mudar, né? Preciso fazer uma coisa diferente. E aí lá no desafio, né? Esse desafio aconteceu no Telegram. Lá no desafio eu trazia muito sobre planejamento. A gente conversou muito sobre estratégias, né, para se planejar, para mudar o comportamento. E essa pessoa começou a fazer isso nos finais de semana. Começou a comer mais saudável nos finais de semana, mas sem fazer 880, né? Então antes ela comia bobeira todos os dias do final de semana. Significa que depois do desafio ela começou a comer saudável todos os dias no final de semana? Não. Significa que agora ela começou a fazer isso de uma forma mais equilibrada. A gente não tá falando de mudar do 8 para 80, a gente não tá falando que essa pessoa não pode mais comer, que ela gosta ali, né, esses alimentos mais calóricos no final de semana, não tem problema nenhum. Você comer no final de semana ou durante a semana, não tem problema. A questão aqui é diminuir o exagero, né? Diminuir essa frequência excessiva. Deixar as coisas mais equilibradas, né? Comer saudável no final de semana sem deixar de comer o que ela gosta. Foi o que ela conseguiu fazer lá no desafio. Inclusive, pessoal, esse desafio aconteceu no Telegram, ele já terminou. Se você quiser ter acesso a um conteúdo mais exclusivo sobre isso, sobre o comportamento alimentar, sobre estratégias práticas para você diminuir os exageros alimentares que você faz, eu te convido a participar da minha comunidade lá no Telegram. Tem uma comunidade lá fechada com pessoas que estão todas juntas num único propósito de reduzir o ciclo do exagero alimentar. Sair desse ciclo, né? Reduzir os exageros alimentares. E lá eu compartilho um conteúdo exclusivo, gratuito, completamente gratuito, tá? Então, se você tem interesse, faça parte. Eu vou deixar o link aqui embaixo da comunidade para você entrar e para você fazer parte junto com a gente, tá? Quando, geralmente, eu falo sobre isso, eu sei que muita gente fica com vários pensamentos aí, né? Pensamentos automáticos na cabeça, que acabam surgindo quando elas escutam sobre isso. Então, pode ser que você ficou pensando assim, quando você me ouvia falar, você ficou pensando assim, ah, mas esses alimentos que são mais gordurosos, mais açucarados, eles são tão gostosos, né? Eu gosto tanto. Por que que eu devia parar de comer essa comida? Que é tão gostosa, né? Minha pizza, meu doce, meu hambúrguer. Gosto tanto, por que que eu deveria parar de comer isso? Você ficou pensando assim? Eu sei que esse é um pensamento bem comum, porque as pessoas geralmente têm esse padrão do 880. Então, olha o pensamento 880. Como que eu vou parar de comer se eu gosto tanto? Tá. Se você pensou assim, quem falou que você precisa parar de comer? Quem aqui disse que você precisa parar de comer? Ninguém, né? Não é para você parar de comer esses alimentos. Não é isso que a gente está falando aqui. Não precisa, não tem necessidade de parar de comer, tá? Você pode comer, você só não pode exagerar.
Então, o que a gente tá falando aqui é desse padrão 8-80. Ou eu como muito, ou eu quero comer sempre, todo dia, toda hora, em todas as refeições, todos os finais de semana, ou então eu tenho que fazer uma alimentação completamente, né, ali saudável, sem gordura, sem açúcar, zero fit, né? Que a gente costuma colocar assim, né? Até esse rótulo no alimento, né? Fitness, como se essa alimentação fosse emagrecer, né? Mas não é isso que a gente vê, tá? Essas dietas que são mais restritivas nem sempre levam ao emagrecimento. Pelo contrário, a dieta restritiva ela faz parte do ciclo do exagero. Gente, eu não tô falando aqui para você não comer mais, tá? Pelo contrário, se você entrar nessa estratégia de cortar gordura, cortar açúcar, não vou comer mais esses alimentos, isso pode ser um tiro no seu pé. Pode ser que você exagere justamente nesses alimentos que você está tentando evitar, logo ali na frente. Tá? Então, não tô falando de 8-80, tá? Estou falando aqui da gente trilhar um caminho do meio, equilíbrio, né? Um meio termo, tá? Outra coisa, se você reduzir a frequência desses alimentos, você pode começar a gostar mais dos alimentos mais saudáveis, menos, né, gordurosos, menos açucarados, tá? Pode ser que você goste mais desses alimentos. Vocês viram aqui na pesquisa, quanto mais tipo assim, os participantes comiam lá os alimentos gordurosos, açucarados, a preferência dos alimentos menos gordurosos, menos açucarados, diminuíam. Quanto mais você come lanche, menos você vai querer almoçar. Quanto mais você come doce, menos gostoso você vai achar a fruta, tá bom? É claro que não é no dia pra noite, né? Então, se eu ficar sem comer doce hoje, eu já vou achar a fruta uma delícia? Talvez não. Precisa ali de um tempo pro seu paladar se readaptar, tá bom? Pode ser que no início você ache meio sem graça. Precisa insistir, tá? Até que isso mude. Outro pensamento que é bem comum é assim, ó. Eu não acredito que comer um lanche uma vez ou outra pode realmente afetar a minha preferência por alimentos mais saudáveis no longo prazo. Né? Então, gente, se eu comer um lanche ou outro aqui, será mesmo que eu vou gostar menos da verdura, de almoçar, das comidas saudáveis no longo prazo? Gente, o que a gente está falando aqui é de uma constância, de uma frequência. Tá? Um único lanche pode não ter um impacto significativo nas suas preferências alimentares, tá? Porém, é importante a gente reconhecer que esses hábitos alimentares, os nossos hábitos alimentares, eles são moldados pelas nossas escolhas diárias ao longo do tempo. Um único lanche não é capaz de te fazer gostar menos da verdura, do legume. Agora, se isso é frequente, o seu paladar, ele vai se moldando a isso. A boa notícia é que a gente pode reeducar o nosso paladar. A gente pode fazer escolhas alimentares melhores em direção a uma alimentação saudável. Um outro pensamento é o seguinte: não tenho tempo, minha vida é corrida demais, tenho uma vida ocupada demais, é difícil encontrar tempo para preparar comida saudável. De fato, essa é uma questão. A nossa vida hoje é muito corrida, né? A falta de tempo, ela é sim um desafio real, tá? Quando se trata da gente preparar comidas saudáveis. Eu até falei disso aqui numa outra live que eu fiz, que tem um estudo que mostra isso. Como que o tempo gasto que as pessoas levam, né, de casa para o trabalho, influencia, né, na verdade não influencia, está relacionado com escolhas alimentares mais ou menos saudáveis. Então, o que o estudo ele percebeu? Que aquelas pessoas que gastam mais tempo indo da sua casa para o trabalho, né, mais dificuldade essa pessoa vai encontrar para inserir hábitos alimentares na sua vida. O que é meio óbvio, né? É intuitivo mesmo. Para esses casos, gente, planejamento, organização pode fazer total diferença, tá? Então, considere isso. Talvez se dedicar a isso, né? A planejar as suas refeições, a cozinhar as suas refeições nos finais de semana, para então você ter mais tranquilidade ali durante a semana. Essa pode ser uma solução, tá? E também fazer escolhas alimentares mais inteligentes quando for comprar, né, a comida, assim, optar por opções que tenham menos gordura, menos açúcar, menos ingredientes artificiais, tá? Então, uma forma errada da gente pensar sobre esse tema
né? E eu tenho cuidado de trazer isso aqui, porque pode ser que isso chegue para você desse jeito errado, né? De adotar uma postura de julgamento, né? Com informações exageradas sobre o assunto, né? Esse terror mesmo, não pode comer açúcar, não pode comer gordura, tá? A gente precisa ter uma abordagem mais empática, principalmente, né? Se você, inclusive, se você mora com alguém que faz essa alimentação mais calórica, e você quer que essa pessoa mude o comportamento dela. Seu namorado, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Não importa. Se você mora com alguém que você quer que essa pessoa mude o seu comportamento, você vê como que essa pessoa ia se sentir melhor, os benefícios que ela teria se ela se alimentasse melhor, pare de depreciar a alimentação dessa pessoa. Pare de julgar, pare de fazer terrorismo, pare, sabe, pare. Vamos ter uma postura mais empática, tá? Veja só como o problema ele não é só de força de vontade, gente. Tá atuando no cérebro da pessoa. O cérebro tá influenciando o comportamento dessa pessoa. É uma questão maior. Ai, Jennifer, então você tá falando que se eu tô nisso, assim, se eu percebo que eu tô comendo demais, né? Que eu tô comendo muita gordura, muito açúcar, então você quer dizer que eu não consigo mudar? Porque o meu cérebro, ele já tá nesse ciclo e já era pra mim? Não, tá? Não, não é isso. A gente tá falando desse assunto aqui justamente porque tem como mudar. Existe solução, certo? Como que a gente faz então? Chegou a hora. Como que a gente resolve esse problema? Uma das primeiras coisas que a gente faz, né, e é claro que aqui eu tô falando sobre a perspectiva da psicologia, né, da terapia, da TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho na clínica. Como que a gente faz isso? A primeira coisa é uma reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva envolve a gente identificar esses padrões de pensamentos que são negativos, que podem estar relacionados a uma dificuldade de comer esses alimentos mais saudáveis, tá? Então, o pensamento assim, comida saudável é sem graça, eu não gosto muito, né, chata, sem graça, que tem uma razão para isso acontecer, né, a gente viu aqui, mas perceba, não é porque a comida é sem graça, é porque o seu padrão alimentar te leva a ter essa percepção de que aquele alimento ali, a fruta, é sem graça, sem gosto, tá? Então a gente precisa identificar esses pensamentos e não acreditar neles ali na hora, né? Então, comida é chata, sem graça, não. Esse pensamento ele não é realista. Porque não é que a comida é sem graça, é que o seu comportamento alimentar, você está comendo muita gordura, muito açúcar, isso está afetando o seu cérebro e isso te traz essa percepção de que é sem graça, mas não necessariamente é. A gente pode gostar. Hoje eu gosto de comer fruta, de comer verdura. Eu sinto prazer, de fato, com essa alimentação, tá? E eu vejo isso também com os meus pacientes, né? É um prazer muito além do momento ali de comer, mas é um prazer para além, né? De se sentir bem, de se sentir disposto para fazer as coisas. Então, começar a reestruturar isso por pensamentos mais positivos, mais realistas, tá? Então, por exemplo, você pode começar a entender que você pode mudar, né? Eu posso me acostumar a comer uma comida mais saudável. Com o tempo, eu vou gostar dessa nova alimentação, eu vou me acostumar com essa nova alimentação que vai me fazer sentir melhor, com essa nova alimentação que está mais alinhado com os meus objetivos de vida, com a vida que eu quero ter, com a vida que me faz bem. Tá? E aos poucos, ir se expondo a esses alimentos. Muito parecido com a introdução alimentar que a gente faz com bebês. Né? A gente não, porque eu não trabalho com criança. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar uma criança que está começando a comer, né? Saiu do leite para começar a comer. É aos poucos. Às vezes, a criança não vai gostar da cenoura cozida. Às vezes ela vai gostar mais da cenoura ralada. Às vezes ela não vai gostar tanto da cenoura fria, às vezes ela gosta mais de quente. Aqui também a gente precisa ir se adaptando aos poucos, né? Comece a comer mais as verduras, os legumes, as frutas que você já gosta, o que para você é menos pior, sabe? Vai se aproximando disso, vai se expondo aos poucos, experimente, teste de outro jeito. Não é assim, comi brócolis uma vez, não gostei. Tem gente que nem come, fala assim, vou comer não porque eu não gosto. Gente, a gente precisa se expor. Se você quer mudar, você vai precisar se expor. Você vai precisar se colocar, estar disposto a mudar, né? E associar esses alimentos saudáveis também com experiências positivas.
A gente tem muitas associações já na nossa vida dessa comida calórica estar associada com experiências positivas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai comemorar alguma coisa, no Natal, na Páscoa, que é chocolate, aniversário, né? Bolo, é salgadinho. Geralmente, nesses momentos, tem a comida que é mais calórica, mais gordurosa, né? E a gente associa essa comida com isso, com a recompensa, com felicidade, com comemoração, né? Uma experiência positiva. A gente pode associar a alimentação saudável também a experiências positivas. Por que não ter uma opção saudável no Natal? Por que não ter uma opção que é menos calórica no aniversário? A gente precisa pensar nisso também. E também estabelecer metas mais realistas e metas alcançáveis. Tá? Então, se você não come nenhuma verdura hoje, nenhum legume hoje, pode ser que você precise de um tempo até que você se acostume. Tá? Não adianta eu falar assim, então a partir de hoje eu entendi, Jennifer. Entendi que a gordura e o açúcar tá fazendo isso no meu cérebro, de eu querer ficar comendo mais esses alimentos, de eu gostar menos da verdura e do legume. Então já sei, eu vou parar de comer os alimentos calóricos e vou começar a comer só verdura, legume. Pronto. Não pula do 8 para 80, tá? Não faz isso. Vai aos poucos. Estabeleça metas realistas. Eu vou comer, essa semana eu vou tentar colocar todos os dias no meu almoço alguma opção de verdura. Todos os dias eu vou tentar comer alguma coisa. Deixa eu ir vendo, né? Como é que eu me sinto, o que eu gosto mais, qual é a textura que eu gosto mais, qual é a temperatura que eu gosto desse alimento, tá? Vai aos poucos. E se você se convenceu de que essa frequência desses alimentos ricos em gordura e açúcar pode te prejudicar, eu vou te ajudar a mudar isso, tá? Um pequeno passo que você pode colocar na sua vida hoje. Então você pode estabelecer metas realistas, como eu falei, para reduzir gradualmente esses alimentos mais calóricos para alimentos que são mais saudáveis. Em vez de tentar eliminar completamente, o que pode ser muito difícil de manter, comece substituindo, fazendo algumas substituições, tá? Por opções mais saudáveis. Então, às vezes, você pode trocar o refrigerante por um suco, você pode trocar a batata frita por uma batata que você faça em casa, tá? Pensa nisso, pensa em pequenas substituições que você pode fazer para você começar a mudar a sua alimentação aos poucos. Vai fazendo aos poucos. O mais importante, gente, é a gente continuar tentando mudar e não desistir. Continuar na mudança. Entender que precisa mudar, entender como mudar, começar a mudar e continuar. E fazendo cada vez mais e melhor. Certo? Já falei muito, vou ficar por aqui hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ter um assunto que é muito bom. Semana que vem a gente vai falar sobre fazer dieta engorda as pessoas. Se você tem interesse nesse assunto, se você já fez alguma dieta e no final seu objetivo era perder peso e você acabou ganhando, vem para a próxima live que a gente vai conversar sobre isso, que é muito comum. Isso acontece demais, tá? Então, se você chegou até o final, tô muito feliz, espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aqui se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa para esclarecer, se você tem alguma sugestão. Envie esse conteúdo para quem você acha que pode se beneficiar. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.